O pai de Francisco chamava ele de Francesco, em homenagem à França, porque a mãe de Francisco era francesa e também porque Francisco adorava músicas, adorava a França. O Francisco que nasceu João e tudo mais, e o pai dele amava a França, era um negociante. O pai do Francisco era um negociante muito rico e ele ia sempre para a França fazer negócios, e aí começava a chamar o João de Francesco, e assim começou. O João, que nasceu João, começou a ser chamado de Francisco, e aí ficou como Francisco. Ai, que confusão, gente. Espero que vocês tenham entendido. Bom, o Francisco foi um jovem como os outros jovens da época dele. Ele era muito divertido, gostava de festas e tinha a ambição de ser um cavaleiro. Ele queria sair pelas cruzadas, sair em luta. Sim. E foi aí que tudo começou. Francisco o jovem Francisco teve seu grande sonho realizado. Foi convocado a participar de uma guerra entre Assis, sim, a cidade onde ele nasceu e morava, quando jovem, por isso, Francisco de Assis. E aí teve uma guerra entre Assis e uma cidade vizinha chamada Perugia. E Francisco saiu para guerrear. Mas Lovitz, ele foi preso no meio da guerra, ficou doente, parece que o negócio ficou um ano doente, o pai dele teve que resgatar, e aquela dor de ficar preso, de ficar doente, começou a causar algumas mudanças em Francisco. Toda aquela alegria pelos prazeres do mundo começou a perder a graça. Ele continuou a ajudar o pai no comércio. O pai tinha uma loja de tecidos, mas começou a ficar alheio às brincadeiras, às coisas, às festas de outros jovens. E aí ele foi chamado a uma outra guerra, só que ele não quis de jeito algum participar. E foi aí, eu acho que ele foi pra guerra. Aí ele foi chamado para uma outra guerra e aí ele quis voltar e ficou com o rótulo de deserdado. Lovitz, o pai de Francisco, não gostou nada quando viu o filho. Aquilo para ele era uma desonra. Não gostou nada quando viu o filho voltando da guerra. E aí Francisco teve um sonho, talvez considerado o primeiro chamado religioso. Nesse sonho dito espiritual, ele sonhou com uma voz dizendo para ele: Francisco, a quem você deve seguir? Quem é que pode te ajudar mais? O servo ou o patrão? Isso, Lovitz, no sentido metafórico, o patrão significava Deus. E aí Francisco foi começando a processar o que ele sentia. E começou a talvez refletir que a vocação dele fosse mais religiosa. A mãe dele já sabia disso. Aí dirão algumas mães, a gente sempre sabe. Bom, aí Francisco, ele ia muito para uma capelinha. Ele ia sempre rezar numa capelinha lá em Assis, a capelinha de São Damião. E aí veio o segundo chamado.
rezando. Ele rezava em frente a um crucifixo. Rezando, o crucifixo falou para ele: Francisco, olha em redor. Você não acha que a minha igreja está precisando de cuidados? E aí, Francisco olhou assim ao redor e viu: meu, verdade, está precisando de cuidados. Aí ele saiu logo dali, foi até a loja do pai, pegou os melhores tecidos, Lovett, e vendeu. Voltou para a capela lá de São Damião e foi falar com o padre. Senhor padre, toma esse dinheiro para poder reformar a capela. Mas Lovett, o padre já sabia como era o pai de Francisco e recusou o dinheiro. Aí Francisco pegou esse dinheiro e começou a distribuir para os pobres de Assis. Pra quê, Lovett? O pai dele não gostou nada disso, nada disso. E a vida foi passando. Depois, Francisco foi até Roma, sentindo um chamadinho interno, e foi até o túmulo de São Pedro. Foi! E lá, quando ele viu um mendigo, ele falou: quer trocar de roupa comigo? Ele sentiu um chamado aqui dentro, uma fogueirinha. Aí eles trocaram de roupa e Francisco voltou para Assis pedindo esmolas, experimentando a pobreza, como era ser pobre. Foi, Lovett. E no meio do caminho, talvez mais um outro chamado. Francisco teve diversos chamados para sua vocação religiosa. E ele encontrou com um leproso. Ele morria de medo de leprosos, assim como todos na época. E, Lovett, a vida de um leproso era algo muito, mas muito triste. Quando uma pessoa era dada como leprosa, ela tinha que vestir uma roupa cinza, como se fosse um uniforme, com um sininho no pescoço, para onde ela fosse, aquilo chamar a atenção, o sininho anunciar que era um leproso que estava vindo, para que ninguém se aproximasse. Ou seja, Lovett, a partir do momento que a pessoa era dada como leprosa, ela era banida da sociedade e recebia o rótulo de excluído total da sociedade. Era muito triste. E a doença, essa enfermidade, ela era muito cruel, porque dava ferimentos na pele e que podiam às vezes desmanchar partes do nariz, partes da mão, partes do corpo. Era muito triste. Lovett, essa doença ainda existe, sim, mas tem cura para ela. E aqui no Brasil ela é chamada de hanseníase. Pois é. Aí Francisco, quando viu eu acho que era um moço, pelo que eu pesquisei dá a impressão que era um moço. Quando ele viu esse moço esse leproso, ele ficou meio assim, porque ele tinha medo, mas escutou uma vozinha, aquela chamazinha: Francisco, o que você teme vai se tornar doçura. E ele, com esse chamado interno, deu uma esmola para o moço, o leproso, e abraçou muito forte e demoradamente. Eu acho e dizem que talvez aquele abraço gostoso, aquele sinal
tenha tocado mais o mendigo do que a própria esmola. E as pessoas, os vizinhos de Francisco, os moradores de Assis, tudo só fofoca, só dizendo mal do Francisco. Por onde ele passava, jogavam pedra nele. Aquilo magoava demais o seu pai. Ai, e o seu pai, magoado e inconformado, não entendia também o que se passava na cabeça do filho. Prendeu ele em casa, considerando Francisco como louco. Prendeu ele em casa. A mãe, como eu já disse, a mãe que sabia que o seu filho tinha uma vocação religiosa, quando o pai de Francisco saiu numa viagem comercial, soltou o menino. E ele voltou lá, acho que voltou lá para a capelinha de São Damião, onde ele gostava muito de rezar. Essa parte eu não encontrei na biografia, não sei para onde ele foi, Lobby, só pode ter sido para a capelinha de São Damião. Bom, aí o pai dele, muito nervoso, mas nervoso mesmo, foi reclamar ao bispo. Eu já ouvi essa expressão. Ah, vai reclamar ao bispo. Talvez seja por conta do pai de Francisco, de São Francisco, que nesse momento ainda não era santo. Lovett, aí foi um bafafá. O pai de Francisco chamou o bispo e pediu, e quis na frente de todos, em plena praça pública, que o filho devolvesse o seu dinheiro, o dinheiro que ele tinha pego para dar aos pobres, porque afinal de contas, para o pai de Francisco, isso era um absurdo. Pois é, Lovett, foi uma cena, olha, de chamar histórica. Foi mesmo, Lovett, foi mesmo. Frente a frente, pai e filho. Aí o pai querendo que o filho devolvesse todos os seus bens. Francisco, Lovett do céu. Francisco olhou bem firme para o seu pai. Se despiu todo, ficou totalmente nu e disse: me despeço também, me desprendo de minhas roupas que são suas. E a partir desse momento, o pai que considero e o pai que chamarei é Pai Nosso que estais nos céus. Aquilo, todo mundo na praça pública ficou assim. O bispo, tocado, pegou a manta que ele tinha e cobriu Francisco. A partir de então, foi a despedida de Francisco aos bens terrenos e nunca mais voltou ao convívio de sua família. Saiu desse acontecimento, outros jovens ricos, tocados e até curiosos para saber porque Francisco, que estava agora sem nenhum bem, não era famoso, não era... estava em plena pobreza, parecia que era mais alegre e feliz do que muitos. E dois jovens da época, comerciantes ricos, também se desfizeram de sua riqueza naquela mesma praça pública, sim, Lovett, e seguiram Francisco. Eles começaram a reforma de uma outra capelinha e depois de mais outra. Essa terceira tinha puseram o nome de Porciúncula. Sim. E aí eles saíram pelo mundo para pregar as palavras do Evangelho e o amor a Deus. Aí que tem umas histórias muito bonitas. E por que Francisco é tão ligado aos animais? Às vezes, quando ele estava pregando e falando as palavras, falando o Evangelho, as palavras de Deus,
muitos animais vinham para ouvir Francisco, além de outras pessoas. Às vezes também ele só pregava para os animaizinhos. E dizem, Lovets, que Francisco tinha ele conseguia se comunicar com os animais, como se fosse telepaticamente. Lovets, tem um episódio que é muito, mas muito bonito. Numa cidade lá na Itália, um lobo, era uma aldeia. Em uma aldeia lá na Itália, um lobo começou a aterrorizar os moradores. E todo mundo estava com muito medo. Aí Francisco, quando deu de cara com o lobo, todo mundo, ai meu Deus, Francisco, vai acontecer alguma coisa, o lobo vai te comer, vai te matar. O lobo se aproximou de Francisco e começaram a conversar. E parece, porque logo depois o lobinho apoiou a cabecinha no ombro de Francisco, como se dissesse, sim, irmão, estou entendendo. E desde aquele momento ele nunca mais aterrorizou ninguém na aldeia, vivia pela aldeia e as pessoas davam comida. De lobo, Lovets, é como se ele tivesse virado um cachorro de estimação daquela pequena aldeia. Bom, tem também uma parte bem legal. Francisco tocava música e nessa pregação ele contava histórias. Ele é conhecido por muitos como o menestrel amalucado de Deus. Sim, Lovets. Ele até participou de um festival de artistas de rua e, Lovets, sério, ele ganhou o festival. Foi. E nisso, são tantas coisas. A vida de Francisco dá um livro, e já deu filmes. Já deu filmes, Lovets. Bom, eu acho que já deu livros também. Ai, meu Deus. Scarlett. Foco. Meu Deus. Bom, mas pessoas começaram. Aí, Lovets, Francisco começou a ser seguido por mais pessoas. Quando ele já tinha uns 12 seguidores, olha só. E aí eles sentiam que eles deveriam oficializar eles como um grupo religioso. Eles foram, o bispo, aquele mesmo bispo daquele episódio lá da Praça Pública, com o pai do Francisco, ele falou assim pro Francisco: se você quer que o seu grupo seja reconhecido oficialmente pela Santa Igreja, você vai precisar ir lá conversar com o Papa. E foi o que o Francisco fez com seus 12 amigos seguidores. A mesma coisa, você, Lovets, tem 12 inscritos 12 seguidores no seu Instagram. E aí vocês querem oficializar uma causa. Bom, vocês não foi isso, praticamente. Aí eles foram conversar com o Papa. De primeiro, o Papa simpatizou com aquela figura, porque aí Francisco já estava com aquela veste que a gente conhece mesmo, dos freis, dos franciscanos, né? Com aquela humildade também. E ele era muito divertido. Não se esqueça, Lovets, ele era um menestrel amalucado de Deus. E aí eles foram pedir, né, autorização para oficializar a ordem deles. O padre de primeira não quis, não sei, achou que não queria ter mais informações, queria de um tempo, sabe, Lovets? Um tempo pra pensar. Aí ele foi dormir e teve um sonho espiritual. Sonhou que uma igreja estava caindo, assim, tipo um terremoto, meio que querendo desmoronar, e aquele homenzinho pequenininho, com uma mão só conseguiu parar aquela demolição, conseguiu evitar que a igreja fosse desmoronada.
E esse homenzinho era Francisco. No dia seguinte, o Papa pediu para chamar aqueles 12 homens, conversou com Francisco e falou: Francisco, pode ficar tranquilo, a partir de agora tá oficializada a ordem de vocês. E assim nasceu a Ordem de São Francisco, a Ordem dos Freis Menores. Bom, e Francisco não foi seguido só por homens, não, Lovets. Tinha também uma moça que era filha de comerciantes e ela era uns 11 anos mais nova que Francisco. E a história de Francisco, ela morava em Assis também. A história de Francisco chamava muita atenção dela. E ela tinha também esse desejo, esse chamado espiritual no coraçãozinho, assim. E ela foi conversar com Francisco. Ela já tinha falado com o bispo, né, desse desejo espiritual, de seguir um caminho espiritual, e foi conversar com Francisco. E aí, ela entrou para a ordem. Foi aí que surgiu, e o nome dela, Lovets, era Clara. E a partir daí surgiu a Ordem das Clarissas, sim. E aí, o Francisco também e ela foi encaminhada para um outro mosteiro, um mosteiro de monjas beneditinas, porque como ali, no mosteiro só tinha ele e outros homens, para ela não ficar incomodada e tal, ela foi encaminhada para um mosteiro de mulheres. A partir daí desenrolou a ordem das Clarissas. Lovets, para vocês terem uma ideia, outras 2 irmãs de Clara também quiseram seguir. Imagina o desespero dos pais. Gente, são todas histórias de São Francisco, Lovets. Agora vamos para qual? E aí, Francisco, Francisco, ele foi um moço que ele saiu pelo mundo, foi, Lovets. Ele saiu pelo mundo, era um viajante, saiu pelo mundo para pegar, contando e valorizando o evangelho, sim, pregando o amor de Deus e tal. Bom, aí ele viajou pelas cruzadas, foi lá pro Oriente, lá pro Egito, para pregar o evangelho. Pegou amizade com o sultão reconheceu nele um homem de Deus, foi sim. Só que aí ele voltou muito doente, já com problema na vista, que incomodava bastante a ele. Quando ele voltou, porque eu acho que essa cruzada, Lovets, levou, olha, anos, viu? Essa viagem dele. Quando ele voltou, a Ordem de São Francisco estava toda bagunçada. Eles que não estavam seguindo o voto de pobreza tão a sério como o Francisco tinha determinado e tal, porque para Francisco era muito sério isso de seguir esse voto de pobreza, no sentido que era necessário, era plena Idade Média, Lovets. Então a pobreza e a riqueza, elas tinham uma divisão muito demarcada. Então Francisco enxergava que era importante para que as pessoas olhassem com mais amor e com mais compaixão em relação aos mais pobres. Era necessário que eles, franciscanos, vivessem essa pobreza sem nenhuma distinção, com as mesmas dificuldades que os pobres viviam. Então, para ele era muito importante isso, para que ele não fosse considerado até, eu vou falar, isso é palavra minha, tá, Lovets? Até hipócrita, porque que a ordem não fosse considerada hipócrita ao levar palavras de amor. Isso é uma interpretação minha, estudando ele, tá? Bom, ai meu Deus do céu, eu acho que eu tô uma palhaça muito culta, né? Bom, e aí, Lovets,
dessa cruzada, dessa peregrinação para o Oriente, ele vê os ensinar assim, ele vê a ordem dele toda bagunçada. Aí os freis, muitos já tinham freis novos, eles queriam até montar uma universidade de franciscana, e aquilo incomodou bastante Francisco. Então foi muito desgostoso. Nesse período também ele começou a sentir e a ter marcado em seu corpo os primeiros estigmas. Estigma são marcas bem semelhantes à crucificação de Cristo. Então ele começou a ter nele duas feridas aqui nas palmas da mão, nos pés, como se fossem feridas da crucificação. E também ele tinha uma ferida que sangrava aqui no peito, eram marcas da crucificação de Cristo. E aquilo ele fazia questão de esconder dos outros freis, da maioria das pessoas, assim. Acho que era 1 ou 2 freis muito próximos a ele que sabiam dessas marcas, sabia desse sofrimento de Francisco. Bom, aí nisso, Lovitz, mesmo doente, Francisco foi responsável, Lovitz, ele foi responsável pela criação do primeiro presépio na história. Sim, ele foi convidado por um padre para recriar o nascimento de Jesus. E aí ele recriou uma manjedoura com acho que um boi e uma cabra, eu já não sei, com bichinhos de verdade, recriou aquela imagem, aquela lembrança, memória do nascimento de Jesus. Sim, São Francisco é o criador do primeiro presépio. São Francisco, agora que ele já era canonizado, ele tinha essa relação com a natureza, com tudo que existe. Ele via como um pedaço de Deus, então como criação de Deus. Então ele se referia ao sol como irmão sol, a lua como irmã lua, os animais é o irmão lobo, irmão gato. Agora a terra ele chamava de mãe terra. Ele tinha de uma certa forma uma consciência, uma inteligência que hoje a gente chama de ecológica. Por isso ele é considerado o patrono da ecologia. Em dia 4 de outubro é o seu dia, é comemorado o dia de São Francisco, e é muito bonito, Lovitz. Há muitas missas em que as pessoas, os fiéis, podem levar os seus bichinhos de estimação para poderem serem abençoados. E é muito bonitinho ver estar nessas missas, ou até ver elas pela televisão, assim. Tem um monte de cachorrinho, gato, tudo no colinho de seus protetores, de seus amigos humanos. E é muito bonito de ver, é muito mesmo. Bom, Lovitz, é isso aí! Lovitz, se você gostou do vídeo, curta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Lovitz, dá um toque aqui. Vocês, para o artista, o público para o artista, ele é como se fosse um irmão sol. Vocês são a razão da gente existir. Então é como se a gente sentisse, é uma comprovação que a gente sabe que está falando com alguém. Então, se você está gostando do canal, compartilha, curta, comente e tudo mais. Eu gosto muito de pesquisar os personagens históricos. Então, se você quiser algum personagem aí, quer conhecer algum personagem histórico, comenta aí no canal. Sim. E Lovitz, bom, é isso aí. Um beijo. Sabor brigadeiro.